porque eu sou a louca do pincel. Exatamente. Eu vivo comprando pincel porque eu quero aquele, até porque o pincel ele não tem uma durabilidade muito grande. Então eu vivo comprando pincelzinho para eu ir testando e ver qual que é o melhor e qual que me facilita mais no momento de eu aplicar a rena ou a tintura de sobrancelhas. Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tenho certeza que você chegou aqui porque você estava procurando algum aplicador ou o melhor aplicador de rena ou tintura de sobrancelhas. Acertei? Eu também já fiz esse tipo de pesquisa lá quando eu iniciei a minha carreira de designer de sobrancelhas. E não tem nada de errado com isso você estar procurando. Mas uma coisa eu falo para você, teste tudo que eu vou falar nesse vídeo e veja qual que você se adapta melhor, ok? Antes de qualquer coisa, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, o meu nome é Renata Serra, eu sou especialista em sobrancelhas. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor se inscreva, depois toca no sininho para ativar a notificação e você ser avisada toda vez que sair um conteúdo novo meu. Feito isso, então bora pro tema do vídeo. Antes de qualquer coisa, vou mostrar para vocês quais são os aplicadores que eu tenho, ou quantos. Eu não contei, porque eu sou a louca do pincel. Exatamente. Eu vivo comprando pincel, porque eu quero aquele, até porque o pincel ele não tem uma durabilidade muito grande. Então eu vivo comprando pincelzinho para eu ir testando, ver qual que é o melhor e qual que me facilita mais no momento de eu aplicar a rena ou a tintura de sobrancelhas. Para falar a verdade, quando eu iniciei, e eu quando tenho oportunidade eu também uso, mas hoje em dia eu uso mais pincéis, eu usei muito o palito de laranjeira, eu usei muito ele e eu fazia a aplicação tanto da tintura quanto da rena com essa basezinha aqui, ó, da pazinha, tá vendo? Então eu fazia, a pessoa que faz rena sem luva fica com as mãos pintadas. Voltando para o que interessa, eu usei muito o palitinho de laranjeira para fazer a aplicação de rena e eu fazia com essa partezinha da pazinha. Se você quiser ver um vídeo meu, tem um card aqui em cima, eu vou deixar para você, assiste um vídeo que eu aplico, tem coloração, tem um vídeo de coloração e tem vídeo também de rena que eu aplico com o palitinho de laranjeira, tá? Ele também super prático para aplicar, gosto bastante, aplica super bem, não tem nada a desejar. Também já fiz aplicação, para quem não conhece, palito de dente. O meu ele vem com essa tampinha e eu faço aplicação também quando dá com um palitinho de dente. Dá para fazer o contorno e ficar perfeito com o palitinho de dente, tá? Ultimamente eu tô usando esses três aqui, tá? Isso daqui, gente, pra quem não conhece, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso daqui é pra quem é manicure, tá? Ele é como se fosse uma espátula, ele é dura, ó, ele é de metal a ponta. E eu uso ele pra fazer o alinhamento aqui na parte de baixo e eu faço, na verdade, o contorno todo com ele. O contorno da sobrancelha todinho, parte de baixo, parte de cima eu uso esse daqui. Por quê? Eu já faço como se eu tivesse pego uma canetinha e já vou passando toda a tinta com esse aplicador aqui, tá? Tinta ou a coloração com esse aplicador, que não é um aplicador, ele é um pincel para quem faz unhas decoradas, tá? Unhas artísticas. Ele é chamado de pincel ou espátula, porque ele é duro, tá? Ele é de metal aqui na ponta, então eu uso ele para fazer o contorno. Esses dois aqui, eles são próprios para sobrancelha, tá? Ele é da marca, eu sei que vocês vão me perguntar, ele é da marca Belize, tá? Ele veio, esses dois pincéizinhos aqui, eu paguei acho que R$15 nessa dupla. E ele tem um chanfradinho, ó, e ele tem o outro de pontinha fina, tá? Esse daqui eu uso também para fazer o contorno das sobrancelhas. Esse outro aqui eu uso para aplicar a rena ou a tintura dentro das sobrancelhas, tá? Mas o que vai acontecendo no decorrer do tempo da gente usando o pincel? Quando eu vou fazer a mistura
a preparação da rena ou da tintura, o que que acontece? Eu utilizo o pincel para fazer essa mistura e para diluir melhor tanto a rena quanto a coloração. Então, o fato da gente pegar o DAPEN e ficar fazendo esse movimento, ele vai ficar que nem uma vassourinha. Então, o que que vai acontecer? Ele vai abrir a pontinha. Então, toda vez que eu higienizo ele, que eu faço uma aplicação de rena ou de tintura, eu higienizo ele, sempre aperto a pontinha para que ele fique fininho, tá? Ó, aí ele fica mais fininho. Como eu gosto de pincéis bem fininhos, eu vou testando de tudo e vou comprando todos os pincéis que existem na face da terra. Esse pincel aqui eu comprei recentemente, ó, olha como ele é fininho, tá? Ele tem uma pontinha bem fina. Esse pincel, ele é para artesanato. Eu entrei numa loja um dia, tava lá procurando outras coisas, não era nem para isso, não era nem essa função. Vi um monte de pincel lá vou eu, fiquei procurando um de ponta fina. E ele tem as cerdas bem macias, ele é ótimo para aplicar. Então, o que que eu faço? Mesmo higienizando os pincéis, às vezes dentro da cerda, mesmo higienizando muito bem, às vezes dentro da cerda ainda resta um pouco de tintura. Então, esse pincel eu deixei ele para aplicar a descoloração de sobrancelhas quando eu vou obter uma nova nuance. Ou seja, que às vezes eu tenho uma cliente que é ruiva e quer deixar as sobrancelhas ruivas, então eu tenho que descolorir para aplicar a nuance correta para chegar no tom de ruivas. Então, eu deixei esse pincel aqui para fazer essa função, porque aí eu não vou misturar com os outros tipos de cores, né, que eu vou utilizar. Então, ele ficou somente para fazer a aplicação do descolorante de sobrancelhas, tá? Então, esse daqui, ele é um pincel de artesanato. Eu paguei nele, acho que R$8, tá? É a louca do pincel mesmo, gente. Esses, aí, com que também eu já apliquei e aplico também quando preciso. Gosto de aplicar com um palito de bambu, ele é de manicures, normalmente usam, e tanto ele tem, esse daqui ele tem as duas pontinhas iguais, ó, mas tem alguns outros que eles têm a basezinha aqui, que é a pazinha, por onde eu já meço a rena, na outra ponta eu embrulho já com algodão e já faço a aplicação com a outra ponta da pazinha e limpo com a outra que já tá com um algodãozinho, tá? Então eu gosto também de aplicar com esse, também é fácil de aplicar, eu consigo fazer o contorno, o alinhamento perfeito sem borrar. Mas eu comprei alguns outros pincéis e eu deixei eles assim porque eles são bem sensíveis. Esses pincéis aqui, inclusive tem um aqui que é parecido com esse outro que eu falei aqui pra vocês, ó. A única diferença desse outro aqui branquinho é que ele tem, não sei se vocês conseguem ver, uma pontinha aqui, uma bolinha na ponta, tá? Todos esses pincéis aqui, eles são de unha. Opa, peraí. Erro na gravação. Eles são pincéis de unha artística. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só, tá? Eu deixei ele dentro da embalagem dele, mas ele é um kit pincel carga dupla para unhas artísticas. Para quem achar que eu tô mentindo, tá aqui comprovando para vocês. Então, o que que acontece? Ele é muito fininho, gente. Então, para aplicar rena e coloração, ele é perfeito. Porque você consegue fazer o alinhamento de uma forma que você não borre. Então, olha a finura desse pincel. Tá? Então, ele é maravilhoso. Então, qual o melhor aplicador? Aquele que você se adapta melhor. Esse daqui, ó, dá pra fazer o alinhamento também. Como eu falei, ó, a pontinha dele ele é mais durinha. Você aplica, a rena não escorre nem nada. E você aplica de uma forma que fica perfeito, assim, você não, quase nem usa o algodãozinho pra fazer a limpeza, tá? Então, todos esses pincéis que eu tô falando aqui pra vocês, de unha, né, artística, eles têm as cerdas bem macias e são de pontinha extremamente fina. Olha só isso. Olha a finura dele. Então, por isso que eu gosto bastante de aplicar com o pincel, tá? Porque ele vai facilitar no momento da limpeza. Olha só esse.
Tem alguns aqui que eu nem usei, gente, porque eu comprei faz pouco tempo e ainda não usei. Pode ver que eles estão ainda branquinhos. Quando a gente usa tinta ou rena, ele muda de cor, né? Ele vai ficar tingido, né, com a cor da tintura. E aí eu tomo muito cuidado, eu sempre amasso bem a pontinha aqui dele na hora de colocar a tampinha. Se eu não deixar ele com essa tampinha, com esse plásticozinho que vem dele, eu já deixo ele posicionado sempre pra cima, lavo depois que eu utilizo e aperto a pontinha dele para que ele fique sempre desta forma aqui fininho, tá? Então, qual seria o melhor aplicador? Hoje, pra mim, o melhor aplicador ainda está sendo o pincel. Então, eu recomendo, quem não usou o pincel, use o pincel e depois me conta pra me falar se gostou ou não do pincel. Aonde que encontra... Olha esse daqui, gente. Esse daqui, ele é duro, ó. Tá vendo? Esse eu não fiz o teste ainda com ele. Vou fazer o teste e vou falar depois pra vocês. Conto aqui pra vocês se eu gostei. Mas esse daqui, ele é durinho. Acredito que só dê pra usar também pra fazer alinhamento, tá? Mas qual seria a melhor ferramenta aí pra aplicar a rena ou tintura? O que vocês se adaptarem melhor. Eu, no início, não conseguia fazer com pincel. E aí eu vou falar o porquê. Quando eu ia fazer com pincel, o que que acontecia? Às vezes eu não deixava no ponto certo da rena. E aí, quando eu pegava, as cerdas chupavam a rena. E aí, quando eu ia aplicar, ele não deslizava ali na sobrancelha da cliente. Ou ficava, às vezes, um pouco mais grosso, porque quando você vai aplicar com o pincel, você tem que deixar a rena ou a tintura um pouquinho mais mole. Não é uma consistência de escorrer. Ela tem que estar numa consistência de ketchup. Mas ela tem que ficar um pouquinho mais mole para que você consiga aplicar. Ela não pode nem ficar dura, porque senão na hora que você passar, ela vai enrolar ou vai grudar nas cerdas, tá? Mas ela tem que ficar um pouquinho mais mole para que você consiga desenhar bem as sobrancelhas sem borrar. Ela não pode ficar líquida, ela tem que ficar na consistência de ketchup, ok? Então, qual o desafio aqui que eu vou lançar para vocês? Se você não usou nenhum, usa algum desses que eu falei pra vocês, ou palitinho de laranjeira, ou pincel, ou aplicador. Esse aplicador, gente, vocês não vão conseguir aplicar aqui, ó, dentro da sobrancelha. Vocês vão conseguir só fazer contorno mesmo, tá? Então é importante que vocês tenham vários tipos, assim, pelo menos uns 3, um de pontinha fina, ou palitinho, que vocês consigam fazer o contorno também, para que vocês consigam desenhar bem certinho ali as sobrancelhas e ficar um alinhamento bem perfeito. E também um palitinho de laranjeira ou palitinho de dente bem fininho para que vocês consigam também colocar o algodãozinho ali e fazer a limpeza de forma correta, sem estragar a sobrancelha da sua cliente que você estará fazendo, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se de alguma forma te ajudou, dá um like aí pra mim, deixa um joinha pra mim. Compartilha com as suas amigas, se fez sentido, se a sua amiga também é designer de sobrancelhas, se tem dificuldade para aplicar a rena, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar algum desses utensílios, ela vai usar e vai gostar e vai se identificar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!